Bem, pedi lá o Rodrigo para colocar para a gente o slide. Nós estamos navegando aí nesse mar confuso do livro de Eclesiastes. Eclesiastes tem sido um grande desafio para nós, para mim como pastor. Cada semana a gente fica diante de um texto bem difícil muitas vezes, um texto que nos traz um pouquinho de dificuldade, que muitas vezes nos deixa perplexos também diante da visão desse homem e diante da possibilidade de olhar para esse texto e perceber a riqueza que ele nos traz, a riqueza que o pregador nos traz a partir desse texto. Nós estamos já no capítulo 8, então você, meu amigo, que está chegando hoje e quiser depois ir nas outras mensagens, você pode acessar o nosso Facebook, nosso YouTube, que nós temos lá. Temos lá as mensagens lá, você pode procurar. E no Spotify também nós temos as mensagens também presentes. Estou tentando ligar aqui. Não está ligando. Tira para mim aqui, Nilson, por favor. Mas eu já mandei para o meu celular, tá vendo? Pastor é... Como é que é? Tecnológico. Já mandei para o meu celular, eu falei, vai que... não vou confiar em tecnologia. Obrigado, Daniel. Então vamos lá, irmãos. Agora sim. Se não assim conseguir ligar ali, beleza, a gente volta. Eu não estou conseguindo, o mouse aí não está funcionando. Enchi de álcool ali o mouse. Bem, querido irmão, a gente está, então, navegando nesse mar. O Eclesiastes, a gente tem visto que o pregador, este sábio do passado, está vasculhando todas as coisas. Ele está tentando encontrar algo que lhe traga satisfação plena. E ele não está encontrando, ele nos capítulos 1 a 6, ele tentou em várias coisas encontrar algo que de fato fosse algo que ele pudesse segurar nas suas mãos. E o que nós vimos é que ele busca no trabalho, não consegue, ele busca nos prazeres, não consegue, ele busca nas realizações, não consegue, e ele vai percebendo que tudo é fumaça. Uma palavra que ele utiliza aqui importante é esta palavra do hebraico rebel, fumaça, vapor. A gente trouxe o exemplo da bolinha de sabão, que a gente tenta segurar ela e não dá para segurar, né? A bolinha de sabão, ela logo estoura quando nós então tentamos segurar. Isto é o que o Eclesiastes tem visto, tem percebido. A partir do capítulo 7, nós vimos que ele então, depois de perceber que nós vivemos num mundo assim, um mundo estranho, um mundo em que as coisas acontecem, não acontecem de maneira lógica muitas vezes. Então, como nós podemos ser e viver uma vida com sabedoria? E nós vimos já no capítulo 7 que ele chega a algumas conclusões. Ele fala que muitas vezes o bom não é o agradável, né? Ele diz isso muitas vezes, o bom não é o agradável. Muitas vezes há coisas ruins que acontecem, mas que são boas para nós. E ele percebe isso, que, por exemplo, ele fala, é melhor estar na casa de luto do que na casa da alegria, né? Porque é muito melhor a gente viver com a perspectiva de que um dia vamos morrer do que a gente viver uma alegria totalmente descomprometida com a realidade. Isso nos trazia dificuldades. Vimos semana passada também algumas coisas que né, a gente queria até pular o capítulo, né, o texto, porque são coisas difíceis, mas vimos também como ele nos ensina a viver. Hoje, de novo, mais uma vez, ele nos traz alguns ensinamentos que a gente, principalmente no tempo que a gente está vivendo, a gente pensa assim, poxa, podia pular esse texto. Mas a gente não pode pular, tem que encarar o texto bíblico e entender como ele nos ajuda. E eu quero então convidar você a lermos Eclesiastes 8, de 1 a 9, você também em casa, que acompanhe o texto. Nós projetamos aqui também para os irmãos em casa na nova versão internacional. Você pode aí comparar com a sua versão em casa, pode ficar à vontade. Vamos fazer a leitura, Eclesiastes 8, 1 a 9. Antes, porém, vamos orar mais uma vez, vamos pedir a bênção do Senhor. Senhor, nós queremos te clamar, ó Deus, pela bênção da tua iluminação
nesta noite, na vida dos meus irmãos, na vida de toda a igreja, na vida daqueles que também estão em casa. Que a tua palavra venha de encontro aos corações, venha trazer, Deus, aquilo que nós necessitamos, sobretudo em dias como esses que temos vivido, dias de tanta dificuldade, dias de tanta injustiça, dias em que nós vivemos, Senhor, frustrado com as nossas autoridades. Nós pedimos que o Senhor nos traga a sabedoria que vem do alto, para que saibamos viver em dias difíceis como este. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Quem é como o sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Este é o conselho: obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, pois o rei faz o que bem entende. Pois a palavra do rei é soberana, e ninguém lhe pode perguntar: que é que estás fazendo? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir, pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Visto que ninguém conhece o futuro, quem poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de conter o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra. Nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo o que se faz debaixo do sol. Vi ocasião em que um homem domina sobre outros para a sua própria infelicidade. Palavra do Senhor. Obrigado, Nelson. Agora deixa eu abrir aqui direitinho. Aqui. Fica melhor aqui para ler, para acompanhar. Muito bem. Eu vou começar com uma ilustração. Uma ilustração que na internet dizem que é de Fernando Veríssimo, mas há desconfianças. Pegaram um cara em flagrante roubando galinhas de um galinheiro e levaram para a delegacia. Que vida mansa, hein, vagabundo? Roubando galinha para ter o que comer, sem precisar trabalhar? Vai para a cadeia. Não era para mim não, seu policial. Era para vender. Pior, venda de artigo roubado, concorrência desleal com o comércio estabelecido, sem vergonha. Mas eu vendia mais caro. Mais caro? Sim, eu espalhei o boato de que as galinhas do galinheiro eram bichadas e as minhas não. E que as do galinheiro botavam ovos brancos, enquanto as minhas botavam ovos marrons. Mas eram as mesmas galinhas, ô safado. Os ovos das minhas eu pintava. Que grande pilantra você é. Mas já havia um certo respeito no tom do delegado. Ainda bem que tu vai preso. Se o dono do galinheiro te pega, já pegou. Fiz um acerto com ele. Me comprometi a não espalhar mais o boato sobre as galinhas dele. E ele se comprometeu a aumentar os preços dos produtos dele para ficarem iguais aos meus. Convidamos outros donos de galinheiro a entrar no nosso esquema, formamos um oligopólio, ou no caso um ovigopólio. E o que você faz com o lucro do seu negócio? Especulo com dólar, invisto algumas coisas no tráfico de drogas, comprei alguns deputados, 2 ou 3 ministros, consegui exclusividade no suprimento de galinhas e ovos para programas de alimentação do governo e subfaturo os preços. E o delegado mandou já pedir um cafezinho para o preso e perguntou-lhe
se a cadeia estava confortável, se ele não queria uma almofada, e depois perguntou: doutor, não me leve a mal, mas com tudo isso o senhor não está milionário? Trilionário, eu estou trilionário, sem contar o que eu sonego de imposto de renda, o que tenho depositado ilegalmente no exterior. E com tudo isso o senhor continua roubando galinhas? Às vezes, sabe como é? Não sei não, excelência, me explique. É que todas essas minhas atividades, eu sinto falta de uma coisa, do risco, entende? Eu sinto falta do risco, daquela sensação de perigo, de estar fazendo uma coisa proibida, de iminência de castigo. Só roubando galinhas eu me sinto realmente um ladrão, isso é excitante. Como agora, eu fui preso, finalmente, eu vou para a cadeia. É uma experiência nova. Ah, que isso, excelência. O senhor não vai preso não. Mas eu fui pego em flagrante, pulando a cerca do galinheiro. Sim, mas o senhor é primário e sem antecedentes. A historinha que é atribuída a Fernando Veríssimo, nos fala muito bem daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, em relação às nossas autoridades. Nos fala muito bem o que nós vivemos. As Escrituras dizem que as autoridades foram instituídas por Deus para nos abençoar. É o que diz a palavra. No entanto, no mundo caído, nós nos frustramos com elas. No entanto, quando nós olhamos a realidade é de frustração. Normalmente nós ficamos com a ideia de que não vale a pena seguir as regras, que não vale a pena respeitar as leis, que não vale a pena ser honesto num país como o nosso. Vocês conhecem bem essa frase do Rui Barbosa, que ele diz: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. É isso que nós vivemos hoje. Isso não acontece somente nas esferas públicas. Isso não acontece somente quando nos referimos às autoridades governamentais, ou às polícias, ou coisas parecidas, mas também à nossa vida privada. Nós também nos frustramos quando nós vemos aqueles que nos lideram no nosso trabalho. Também nos frustramos quando vemos aqueles que nos lideram na nossa casa, quando lidamos com os nossos pais. Nos frustramos quando lidamos com aqueles que nos lideram na igreja. Ficamos frustrados. E o pregador ele vem então tratar dessa questão: como lidar com a autoridade num mundo complicado como o nosso? Como lidar com a autoridade num mundo em que a regra parece ser o abuso de poder? Como lidar? Como viver com sabedoria num mundo como este? Em resumo, o pregador vai dizer para a gente o seguinte, ou ele vai nos ensinar que a sabedoria de Deus nos ajuda a viver mesmo nas incertezas e nos dilemas da vida presente. A sabedoria de Deus nos ajuda a viver mesmo num mundo caído, num mundo complexo, num mundo estranho, de incertezas e dilemas, que é esse que a gente vive nos dias de hoje. Eu quero então convidar você a algumas lições importantes desse texto para a gente entender o que o pregador está dizendo sobre como lidar com isso. A primeira lição dessa nossa mensagem, que tem o título Autoridade e Tirania, uma reflexão no Eclesiastes, é esta: a sabedoria se envolve nas coisas práticas da vida. O primeiro versículo e o quinto versículo nos falam sobre isso. O pregador está dizendo: quem é como sábio, quem sabe interpretar as coisas. A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Ele está dizendo que a sabedoria é algo que diz respeito às coisas práticas da vida. A sabedoria, ela nos encontra para lidar com as coisas do cotidiano. O versículo 5, ele diz: quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a honra e a hora e a maneira certa de agir. A sabedoria nos ensina, nos ajuda a lidar com as questões do dia a dia. É essa a primeira lição que o texto está trazendo. Nós vimos na semana passada que o pregador disse que a sabedoria está muito longe
e muito profunda. Lembra de que falamos na semana passada e o cenário que nós construímos aqui? Estamos à deriva, estamos num mar sem saber, sem instrumentos de navegação, estamos com pessoas que estão falando mal de nós, estamos lidando com os perigos do mar, e a sabedoria está longe, e a sabedoria está profunda demais. Você já ouviu falar de sabedoria de torre de marfim? Já ouviu falar nisso? Sabe o que é uma torre de marfim? Isso é uma torre de marfim, uma janelinha. Sabedoria de torre de marfim. A expressão torre de marfim, ela designa um mundo ou atmosfera onde intelectuais se envolvem em questionamentos desvinculados das preocupações práticas do dia a dia. São aquelas pessoas que estão pensando no sexo dos anjos, ou que estão pensando em coisas que estão totalmente descoladas da realidade. E muita gente pensa sobre isso. Eu, por exemplo, estudei, fiz a graduação em filosofia, estou fazendo o mestrado em filosofia agora, e geralmente as pessoas pensam e imaginam, e muita gente na academia, inclusive, imagina que fazer filosofia é pensar sobre coisas que não estão ligadas a coisas do cotidiano, a intelectuais da Torre de Marfim. Mas existem também teólogos das Torres de Marfim, pessoas que estão pensando, refletindo sobre coisas que não têm nenhuma ligação com a vida real das pessoas, né? Com a vida real das pessoas. Discussões homéricas que não se ligam de maneira nenhuma às questões do cotidiano das pessoas. E nós muitas vezes vivemos essa dificuldade, porque nós ouvimos aquilo que Deus fala conosco, ou a sabedoria bíblica, e temos dificuldade em colocar em prática aquilo que Ele tem nos ensinado. Porque é muito fácil, irmãos, quando nossa vida vai muito bem, é muito tranquilo quando nós estamos vivendo a vida e as coisas estão sob o nosso controle. O problema é quando as coisas saem do nosso controle. A dificuldade acontece justamente neste momento, quando nos acusam injustamente de algo que nós não fizemos, quando no nosso trabalho nós somos ameaçados em nossos princípios cristãos, quando nós temos que tomar uma posição. Geralmente, princípios bíblicos ficam no mundo teórico e não entram e invadem o nosso mundo prático. E muitas vezes nós pensamos assim, aquilo que Jesus falou não se aplica à minha vida e à minha realidade. E eu já ouvi gente dizendo isto, muitas vezes a gente pensando sobre isso. Jesus disse que nós devemos perdoar os nossos inimigos, mas esta é uma ideia teórica de Jesus, que era Deus. Falamos sobre isso de manhã, né? Mas era também homem, e isso não é para mim. Jesus falou, mas não é para mim. Fica numa espécie de lugar da teoria, longe da prática. Nós temos o exemplo de Daniel. Daniel e seus amigos eram sábios em Israel. Eles foram levados para a Babilônia e lá tiveram que colocar em prática a sua sabedoria e rejeitaram a serem contaminados com as iguarias do rei, utilizando a sabedoria bíblica para lidarem com coisas concretas, com problemas concretos. Esta então é a primeira lição, irmãos. A sabedoria bíblica nos ajuda a lidarmos com as coisas concretas do dia a dia. Com as coisas concretas do dia a dia. Precisamos então colocar em prática o que nós temos aprendido a partir disso. E aqui o pregador então vai nos ensinar a lidar com autoridades difíceis. E a partir dessa primeira premissa vem a segunda premissa, que é a seguinte: a sabedoria bíblica nos ajuda a enfrentar a dureza da vida debaixo da autoridade. A sabedoria bíblica nos ajuda a enfrentar a dureza da vida debaixo da autoridade. Veja o que ele diz nesses 6 versículos. Ele diz: esse é o meu conselho, obedeça às ordens do rei, porque vocês fez um juramento diante de Deus. Não se apressem em deixar a presença do rei,
nem se levante em favor de uma causa errada, pois o rei faz o que bem entende. Pois a palavra do rei é soberana, e ninguém lhe pode perguntar: que é que estás fazendo? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir, pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Quando a gente olha para a realidade que a gente vive, uma das coisas que mais vem à nossa mente é: nossos governantes não sabem o que fazem. Esta é uma das coisas que logo nós falamos, quando lidamos com uma realidade já distante. Sobretudo quando a gente está vivendo essa situação, essa crise de saúde nos nossos tempos. E a gente não tem um plano nacional de enfrentamento, por exemplo, à Covid-19. E a gente percebe que as instâncias de poder, federal, estadual, municipal, estão desunidas na preocupação, muitas vezes preocupados com as eleições que estão chegando aí em 2022. Estamos tendo que lidar com uma série de situações difíceis, olhamos para a nossa realidade e o que percebemos é que nossos governantes não sabem o que fazem. Hoje nós somos o epicentro desta pandemia no mundo. E quando nós olhamos, depois de um ano passado, a gente olha e diz: fizeram tudo errado. Isso se dá não só nas esferas mais superiores, mas também se dá no nosso trabalho. Sabe, aquele chefe que você olha e diz: esse cara não sabe nada, eu faria muito melhor do que ele. Esse cara está aí por qualquer outra coisa que não seja competência. Você já passou por isso? Isso também acontece nas nossas casas. Geralmente os adolescentes falam isso. Meus pais não sabem de nada. Meus pais não sabem o que está acontecendo no mundo. Pai, você não sabe de nada. Mãe, você não sabe de nada. Por conta de tudo isso, chegamos a entrar numa ideia anárquica. Seria melhor que não houvesse autoridade alguma. Seria melhor que fosse assim, cada um que se vire, cada um que busque a sua sobrevivência. Nas artes, nas músicas, nas artes, sobretudo nas músicas, nós temos uma série de músicas que contestam a autoridade, né, diante dessa realidade. Uma delas é Toda a Forma de Poder, do Engenheiros do Havaí, ou do Hawaii. Já ouviu essa música? Onde há uma contestação à autoridade? Nessa música o autor diz o seguinte: eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. E aí é. Fidel e Pinochet tiram sarro de você que não faz nada. E aí é. E eu começo a achar normal que algum boçal atire bombas na embaixada. E aí é. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu vi. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. E ele continua dizendo assim: toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. E aí é. Toda forma de conduta se transforma numa luta armada. A história se repete, mas a força dessa história é mal contada. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. É assim que nós muitas vezes nos sentimos diante dos poderes públicos, diante das autoridades em nosso trabalho, diante das autoridades na nossa casa, diante das autoridades da nossa igreja. Eles não dizem nada. Eles falam e não dizem nada. A pergunta é: qual a saída, irmãos, para isso? Como lidar com esta coisa? Porque há no nosso coração um sentido antigo de que nós fomos criados para algo superior. Há em nosso coração, sim, um anseio de buscar segurança em algum poder maior do que nós. Mas quando nós nos abrimos para esta experiência no mundo caído, o que acontece é que nós nos frustramos. O que acontece é que a realidade é abuso de poder, é frustração, é injustiça. Como lidar com isto? O pregador, então, está tentando nos ajudar
a lidar com isso, como lidar com isso, qual a saída para isso, atirar bombas na embaixada, me tornar um black bloc para vandalizar o patrimônio público, ignorar os meus pais na minha casa, porque eles não sabem de nada, sabotar o meu chefe lá no meu trabalho, desprezar o pastor, o presbítero, o diácono na igreja, porque eles não sabem de nada. Será que é isso que a sabedoria bíblica nos ensina a fazer? E eu respondo, não, não é isto que a sabedoria bíblica nos ensina a fazer. Verso 2, o pregador diz, este é o meu conselho, obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Irmãos, nos livrarmos das autoridades é algo impossível. Sabe por que é impossível? Porque elas foram colocadas por Deus. Elas foram instituídas por Deus. Esta é a ideia bíblica. Deus colocou autoridade sobre nós. Deus colocou autoridade sobre nós. O seu pai, a sua mãe, foi Deus quem colocou, adolescente, criança, que está aqui hoje. Foi Deus que colocou o papai e mamãe para ser autoridade sobre você. Foi Deus que fez isso. Você pode até não ficar muito satisfeito. Você pode até olhar para o pai do fulano, do cicrano, do amiguinho da escola e dizer, esse pai é muito melhor, muito mais legal, essa mãe é muito mais legal. Cuidado que a vizinha, ou a grama do vizinho sempre é mais verdinha, né? O problema é conviver, né? Deus foi quem colocou. Deus foi quem colocou você num determinado lugar, num determinado trabalho, e colocou sobre você alguma autoridade. Ele tem um propósito para isso. Foi Deus quem colocou o nosso prefeito, o nosso governador, que a gente nem sabe qual é o que está agora, governador, né? Governador, parece que é um negócio que toda hora é um novo, né? Foi Deus que colocou o nosso presidente lá. Goste você ou não, foi Deus quem fez isto. Romanos 13:1 diz, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas, ou seja, o rei bom e o rei maluco, todos dois foram colocados por Deus. E por mais que seja difícil aceitar e acreditar nisso, acredite, isso nos ajuda a viver. Sim, saber que um rei louco foi colocado no poder por Deus, nos ajuda a viver. E sabe por quê, irmãos? Isso não deve gerar em nós conformismo, isso não deve gerar em nós nem conformismo, nem rebelião, nem acharmos assim, não temos nada a fazer em relação a um rei louco, ou, por outro lado, queremos nos rebelar violentamente. Mas isso deve gerar em nós a ideia de que há um Deus soberano que está atento. Ele coloca, Ele tira. Ele está vendo tudo o que acontece. E Ele mesmo cobrará o uso correto da autoridade a quem Ele deu. Sim, diferente do que tem acontecido muitas vezes, de que as nossas autoridades, quando agem com injustiça e quando cometem crimes, não escapam muitas vezes da justiça dos homens, de maneira alguma se livrarão da justiça divina. Deus leva a sério e cobra das autoridades a quem Ele instituiu a responsabilidade pelo seu lugar de poder. O rei louco foi Deus quem colocou lá. Ele cobrará dele, porque é soberano sobre todas as autoridades. Isso ajuda a gente a dormir. Isso ajuda a gente a encontrar algum tipo de tranquilidade. Quando a gente vê a realidade que muitas vezes acaba em pizza, a gente percebe e entende que há um Deus que não deixa as coisas terminarem em pizza. Verso 3 ele diz, não se apresse em deixar a presença do rei, não se levante em favor de uma causa errada, pois o rei faz o que bem entende. A ideia aqui é de um rei mau. A ideia que o pregador está dizendo é de um rei tirano, um rei mau. E ele está dizendo o seguinte, a ideia de sair da presença do rei enquanto ele não aprovar, ou seja, não desonre a autoridade que foi posta diante de você. Não desonre a autoridade que foi posta diante de você. Muitas vezes nós fazemos isso com os nossos pais. Muitas vezes nós contamos nas nossas rodas de amiguinhos
coisas dos nossos pais, zombamos dos nossos pais, desonramos os nossos pais. Muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes fazemos isso com os nossos colegas de trabalho, nossos chefes dentro do trabalho, não os honramos. Tratamos eles muitas vezes com desleixo, com desdém. Fazemos chacota. Não faça chacota dos seus líderes, daqueles que Deus colocou sobre você. A sabedoria bíblica nos ajuda a descansar o coração, e diante do rei tolo, nós descansamos, irmãos, no fato de que, em última instância, a minha vida está nas mãos do meu Deus e não na mão do rei. O texto está falando de um rei que não está fazendo as coisas bem feitas, e o pregador está dizendo o seguinte: vivemos num mundo caído. As autoridades que Deus vai colocar diante de nós muitas vezes serão falhas. Esta é a realidade da nossa vida. As autoridades que Deus coloca diante de nós serão falhas, falharão. Um dos problemas que nós vivemos no nosso país é que nós esperamos líderes que resolvam o problema. Esperamos, trocadilho aqui, os messias, que resolvam os problemas, que venham e resolvam totalmente os nossos problemas. Nós encontraremos reis falhos, mas não devemos temer. Mesmo que o rei seja injusto, olhe para cima do sol e perceba que há um Deus soberano que coloca os reis, que retira os reis segundo o seu propósito, confie nele. O Salmo 146 é um salmo que expressa isso de maneira tão bela. O salmista diz: aleluia, louve a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. E ele diz: não confie em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó, e naqueles mesmos dias acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. É Ele quem defende a causa dos oprimidos, é Ele quem dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Confiamos no Senhor. Sabemos que os reis falham, sabemos que os governantes falham, sempre falharão. Quando colocamos toda a nossa esperança em homens, nos frustramos. O pregador está dizendo: respeite as autoridades. O pregador está dizendo: honre as autoridades. Mas precisamos lembrar que a autoridade tem limite. Precisamos lembrar que a autoridade tem limite, e o limite da autoridade é a palavra de Deus. Precisamos lembrar que a honra e o respeito têm limite. Nós somos uma igreja protestante, e eu quero lembrar a você que a reforma protestante do século XVI nada mais foi do que uma polêmica sobre a autoridade. Martinho Lutero era membro da Igreja Católica Romana, um monge. A igreja tinha uma autoridade sobre eles. E ele, estudando as Escrituras, percebeu que havia uma discrepância entre o que a igreja ensinava e as Escrituras. Entendendo que as Escrituras são a autoridade superior, ele humildemente propõe discutir, e a partir das 95 teses sobre essas questões. A gente conhece a história. Lutero não quis formar uma nova igreja. Lutero queria que a igreja revisse a sua maneira de lidar com as Escrituras. Sim, autoridades podem e devem ser questionadas, sobretudo quando estão em desacordo com as autoridades. Este é o limite. Precisamos honrar, precisamos respeitar, mas há um limite. Quando as autoridades querem impor sobre nós que façamos algo que esteja em desacordo com a Escritura, este é o limite da autoridade. Este é o limite da autoridade. Se o pastor começa a ensinar algo que foge daquilo que as Escrituras ensinam, ele deve ser questionado.
E há meios legítimos para fazer isso. Se eu estiver aqui falando e pregando alguma coisa para vocês que está em desacordo com a Escritura, devo ser questionado. E há um meio legítimo para isso acontecer na Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso deve acontecer. Porque há um limite. Há um limite. Se os governos começam a propor leis que nos obrigam a fazer coisas que desagradam ao Senhor, devemos buscar os meios legítimos de questionar isso. Se seus pais te obrigam a adorar deuses falsos, você precisa buscar meios legítimos de encontrar uma solução para isso. E se de tudo não for possível mudar as coisas, não tem jeito. Muitas vezes, a saída são as rupturas. Veja que Martinho Lutero foi levado em 1521 à dieta de Worms. Você conhece a história da Reforma? Ele foi levado em 1521 para que ele lá voltasse atrás sobre a doutrina que ele então questionou na Igreja Católica do seu tempo. E quando ele foi levado à dieta de Worms, instado a reconhecer o erro, disse Lutero: a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pela razão clara, pois não confio nem no Papa e nem em concílios por si sós, pois é bem sabido que eles frequentemente erraram e se contradisseram. Sou obrigado pelas Escrituras que citei. A minha consciência é prisioneiro da palavra de Deus. Não posso e não irei renegar nada, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. É o que disse Lutero. Há um limite. E o limite é a palavra de Deus. Precisamos sim honrar os nossos líderes. Precisamos sim honrar as autoridades. Em alguns momentos da nossa história teremos líderes difíceis. Em alguns momentos líderes fáceis. Mas precisamos honrá-los. Precisamos respeitá-los. E o respeito aos líderes e a honra aos líderes tem um limite. E o limite é a palavra de Deus. Portanto, se há motivos para você entender e perceber que os nossos governantes estão se afastando daquilo que deveriam fazer, se há injustiça, corrupção e o povo sofre, utilize os meios legítimos para buscar mudanças. Se seus pais não deixam você fazer o que você quer, a saída não é mentir. A saída não é fazer escondido, a saída é conversar, busque meios legítimos para uma conversa franca. Se seus líderes eclesiásticos deixam a desejar no cuidado de sua vida espiritual, há meios legítimos para buscar algo diferente. Portanto, a solução para o abuso de autoridade não é a rebeldia, não é a desobediência, e também não é o conformismo. Não vencemos o mal com o mal, vencemos o mal com o bem. E aí, irmãos, quando nós olhamos para a realidade que vivemos, surge uma terceira lição que o pregador traz. Toda e qualquer autoridade humana é limitada e passageira, está sujeita a Deus. Veja o que diz o texto, a partir do verso 7. Visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de conter o próprio espírito, tampouco tem o poder sobre o dia da sua morte, e de escapar dos efeitos da guerra, nem mesmo a maldade livra aquele que a pratica. Tudo isso vi, quando me pus a refletir em tudo que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que o homem domina sobre os outros para a sua própria infelicidade. Portanto, depois de o pregador falar do poder do rei, ele passa a dizer que não há ninguém debaixo do sol que tenha poder ilimitado. Todos os poderes são limitados. Não importa o tamanho da nossa sabedoria, não importa o tamanho da nossa autoridade, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, ninguém tem controle sobre o destino. Este é um lembrete importante. Não controlamos o vento, é o que diz o texto.
seja o Biden, seja o Putin, não controlam o vento, não controlam a chuva, não podem controlar. Sempre encontraremos situações em que não poderemos controlar, em algum momento seremos controlados por alguém, isso é líquido e certo, é o que diz o texto. E aí, irmãos, as pessoas podem nos controlar, podem controlar o que fazemos, para onde vamos, mas ninguém pode controlar o coração de quem entregou o seu coração para aquele que está acima do sol, para aquele que é o Cristo. O Philip Hayken, no seu comentário Eclesiastes, ele conta a história de Helmut von Moltke, um alemão que foi chamado para trabalhar na contra-espionagem do governo alemão nazista, Segunda Guerra Mundial. Ele obedeceu o chamado do seu país, mas percebeu que por causa da posição de influência ele poderia obedecer a Deus. E Moltke foi conhecido como um homem que trabalhou na contra-espionagem do governo nazista e ajudou algumas centenas de judeus a se escaparem da morte. Em sua posição, ele ajudou a salvar muitos judeus que iriam certamente para a morte. Eventualmente foi pego e levado para a corte para ser julgado. Se tornou um mártir. Um outro homem que nós conhecemos bem, Dietrich Bonhoeffer, um pastor luterano, que se levantou contra aquele governo de Hitler e foi morto um pouquinho antes do final da Segunda Guerra Mundial. O rei mau pode controlar a sua vida, mas não pode controlar o seu coração, se ele já tem dono. Como temos respondido, irmãos, às ordens que vêm de cima, como abuso de autoridade, que nos instam a desobedecer o mestre, para não perder o emprego, para não passar vergonha diante dos amigos, e por aí vai. É a pergunta que a gente precisa fazer. Eu quero concluir falando deste domingo. Hoje é domingo de Ramos. O texto que nós lemos na liturgia fala de uma semana importante para os judeus, naquele momento em que Jesus está indo para Jerusalém. Dias depois daquele dia, aconteceria a festa mais importante, a Páscoa. E o motivo principal da festa, da Páscoa, estava em rememorar a libertação da escravidão egípcia, do domínio estrangeiro. Ao longo da história, essa festa da Páscoa despertou nos judeus uma esperança nacionalista. Os judeus esperavam que o Messias viria para uma libertação política. A vinda do Messias seria e se daria para a libertação de Israel do domínio romano. Esta é a esperança dos judeus. Portanto, o povo que sai ao encontro de Jesus naquele dia, deposita nele toda a esperança messiânica, o que inclui a superação do poder estrangeiro. É o que está acontecendo lá no texto que lemos, João 12. As pessoas estão lá levantando palmas, estão lá estendendo panos para a passagem do rei, do Messias, e cantam, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Cheios de esperança de que seriam libertos do jugo romano. No mundo antigo, de um modo geral, ramos de palmeiras simbolizavam vitória e eram usados para receber os vitoriosos de guerra. Era assim que eles recebiam, com palmas, com folhas de palmeiras. Assim receberam Jesus. Mas Jesus responde, irmãos, à expectativa messiânica do povo, com um gesto simbólico. Jesus não monta um cavalo belo. Jesus não vem com uma cavalaria e com carruagens de ouro. Jesus monta um jumentinho. Jesus vem como um homem sem poder bélico, sem poder militar. E nisso se cumprem as escrituras em Zacarias 9:9, como lemos no início. Jesus aceita a aclamação do povo.
Ele aceita a aclamação do povo. Ele entra em Jerusalém, de fato, aceita a aclamação do povo, porque ele é sim o rei de Israel. Ele é sim um rei dos reis, mas ao mesmo tempo Jesus frustra as expectativas do povo, porque ele não vem com uma espada na mão, ele não vem como um déspota, arbitrário, tirano, que deve ser temido, mas ele vem como o príncipe da paz. O governo de Jesus, irmãos, não é pela força. O governo de Jesus não é por uma intervenção bélica. A forma de governar de Jesus, o seu povo, em nada é semelhante aos regimes dos poderosos deste mundo. Jesus não vem para tomar poder político ou militar. Nós também somos chamados, como Igreja de Cristo, nos dias de hoje, não agirmos buscando pela força exercer a autoridade, porque quem não exerce autoridade sobre nós, muitas vezes, não supre as nossas expectativas. Jesus propõe uma outra coisa, um movimento de mobilização em que todas as pessoas hajam com misericórdia, hajam com compaixão, com amor, com perdão, com gratidão. Esta é a arma daqueles que têm um rei que está sobre todos os reis, o Senhor. Ele veio com misericórdia, com compaixão. Ele veio com perdão. Ele veio para abençoar pessoas que estavam longe dele. Ele veio não com espada, não com poder bélico, não com força, mas ele veio para exercer um governo que está firmado no amor. Assim também somos chamados a viver nos dias de hoje. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê força para lidarmos com as autoridades e para vivermos a partir delas, honrando-as, respeitando-as, entendendo o limite de cada uma dessas coisas e agindo com sabedoria, sabendo que há uma hora certa, sabendo que há um momento certo, sabendo que é necessário vivermos desta maneira para vivermos bem, para termos um mundo melhor.